O dog do Reddit. Esposa infiel foi descoberta e fez o amante sabotar e vandalizar o meu carro. Então eles foram pegos por câmeras e pagaram o preço ao serem presos. Engraçado como as vidas duplas sempre acabam se cruzando, não é? E basicamente é isso que vou mostrar através da minha história. Então escutem com atenção o desastre acontecer e me digam o que acham de tudo. Bem, eu sou membro antigo aqui no Reddit. Nunca havia postado antes, porque nunca tive motivo para isso. Mas sempre li e aprendi com as experiências de outras pessoas. Provavelmente foi por isso que percebi tão rápido quando começou a acontecer comigo mesmo. Através de alguns e-mails, percebi os sinais da infidelidade da minha esposa, uma mulher de 32 anos, muito rapidamente. Ela sempre foi uma esposa atenciosa e carinhosa, mas algo havia mudado recentemente. Não era o tempo todo, mas em alguns dias ela ficava completamente fria comigo, como se não suportasse a minha presença. Ela nunca conseguia me dar uma boa razão para agir assim. Quando a fase passava, dizia que estava de mau humor ou que andava com mudanças de humor. Ou seja, eram desculpas furadas. E então, em outros dias, voltava a ser a esposa mais carinhosa e grudenta do mundo. Dizia o tempo todo quanto me amava e me agradecia por estar com ela. No começo era doce, mas quando o ciclo começou a se repetir, fiquei desconfiado. Parecia que ela estava tentando compensar alguma coisa. Durante as fases boas, ela também ficava mais física, fazia questão de me tocar, me beijar, e até tomava a iniciativa com mais frequência. Quando comecei a suspeitar que ela pudesse estar me traindo, parei com isso imediatamente. Apenas por precaução, resolvi fazer alguns exames de saúde e, felizmente, estava limpo. Foi um alívio. Mas não consegui afastar o nojo que sentia ao imaginar que talvez eu estivesse dormindo com ela enquanto ela dormia com outro. Sei que tudo isso pode parecer paranoia, como se eu fosse um marido desconfiado demais. Às vezes eu mesmo me sentia assim, mas não dava para ignorar o instinto. Algo estava errado, e um caso era a única explicação plausível. Tive minha confirmação no dia em que vi outro homem deixá-la em casa depois do trabalho. O primeiro sinal foi que ele a deixou alguns metros antes da nossa casa. Só vi porque estava do lado de fora, conferindo meu carro. Ela sorria e ria dentro do carro, mas congelou quando me viu olhando diretamente para ela. Em seguida, fingiu que nada havia acontecido e continuou andando. Tentou agir naturalmente, como se eu não tivesse visto nada de estranho. Quando perguntei quem era o suposto amigo, respondeu com naturalidade: "Ah, é só o Eric do escritório." Ele se ofereceu para me dar uma carona, já que hoje eu não levei o carro. Fiquei imediatamente desconfiado. Não me importava que ela tivesse colegas homens, o problema é que eu nunca tinha ouvido falar desse cara. Ela sempre me falava de todo mundo do trabalho, eu praticamente conhecia os nomes de todos, mas nunca ouvi falar em nenhum Eric. Não insisti. Fiz um comentário casual, dizendo que nunca tinha ouvido falar nele. Ela retrucou, dizendo que já tinha mencionado sim. Ainda inventou uma história sobre a sobrinha dele que havia ido para a Itália fazer intercâmbio. Foi aí que eu soube que estava mentindo. Ela estava adicionando detalhes desnecessários e falsos. Estava se esforçando demais para transformar a história dela em algo verossímil. Depois disso, minha missão passou a ser provar que ela estava tendo um caso com ele. Ela tinha se apegado demais ao celular. Não largava por nada, estava sempre com ele por perto. Eu sabia que era ali que descobriria a verdade. O problema era conseguir o celular longe dela. Ela até dormia com o telefone embaixo do travesseiro, o que era outro sinal gritante. Levei 3 dias para conseguir a chance de vasculhar. Observei cada movimento, fingindo normalidade para não levantar suspeitas. Percebi que ela relaxava mais quando estava assistindo TV, o telefone ficava carregando no quarto. Então preparei o terreno. Sugeri uma noite de spa, como fazíamos na época do namoro, e eu daria uma massagem enquanto ela assistia seus reality shows de namoro. Ela aceitou na hora, empolgada. Deixou o celular carregando e fomos para a sala. Criei o clima perfeito para ela relaxar, luz baixa, vela perfumada, um copo de vinho. Liguei um daqueles programas que ela adorava, mas que eu definitivamente odiava. Quando comecei a massagem, senti um nó no peito, uma mistura de culpa e raiva. Aquilo antes era um gesto de amor, uma forma de cuidado. Agora eu estava usando para provar uma traição. Doeu perceber até que ponto o nosso casamento tinha chegado. A ironia era tão amarga que quase me fez chorar. Laura, por outro lado, parecia quase que em completa paz. Sorria, dizia o quanto sentia falta daquilo. "Por que não fazemos mais isso?" perguntou. "Talvez porque você esteja tendo um caso", pensei. Logo sua voz foi ficando lenta e sonolenta. Ela adormeceu completamente. Esperei um pouco para garantir, abaixei o volume da TV e voltei ao quarto. Procurei Eric no telefone, mas não encontrei. Era a primeira mentira.
pesquisando melhor, descobri um contato salvo como Melissa, e ali estava a prova final. As mensagens revelaram que o nome verdadeiro dele era Matt, e ele nem trabalhava com ela. Em resumo, em tudo o que eu temia era verdade. Ela me traía com Matt havia 2 meses, o mesmo tempo que eu vinha desconfiando. Cada mensagem piorava. Descobri que ela o conheceu por meio da amiga Emma, aquela mesma que eu nunca gostei, uma mulher infantil, festeira, irresponsável. Eu sempre disse que não confiava nela. E eu estava absolutamente certo. O pior de tudo era o próprio Matt. Ele não parecia ter um emprego de verdade, vivia falando de beber e festejar em plena tarde. Prometia para Laura que, quando ela terminasse a relação dela comigo, eles viveriam às custas da pensão e do acordo do divórcio. Isso me mostrou exatamente que tipo de homem ele era, e no que minha esposa havia se transformado. Não precisei conhecê-lo para entender que era um golpista tentando usar Laura para conseguir dinheiro fácil. Dava para ver nas mensagens o quanto ele pressionava. Falando algumas frases como, quando você vai se divorciar dele? Às vezes ela prometia que logo acabaria comigo, outras, tentava convencê-lo a continuar como estavam. Pelo que percebi, ela estava dividida entre a fantasia que ele vendia e a estabilidade financeira que eu oferecia. Se eu não estivesse destruído, talvez achasse até patético quanto a ganância dela a tornava indecisa. Mas eu estava pronto para tomar a decisão difícil por ela. Copiei todas as mensagens com Matt e também com Emma. Talvez não servisse para nada, mas preferi estar preparado. É sempre bom ter provas sobrando do que faltando. Laura ainda era minha esposa, mas agora era minha inimiga. Eu estava lutando pelo meu futuro. No dia seguinte, procurei um advogado. Queria garantir que tudo estivesse em andamento antes de contar a ela o que eu sabia. Juntei todas as provas que já havia conseguido, expliquei toda a situação a ele, e afirmei que ainda irei procurar por algo mais. Ele disse que o que eu havia apresentado já era um excelente começo, e que se eu conseguisse algo mais, que eu enviasse imediatamente, pois ele já começaria a criar um esboço do nosso plano de contingência de danos, e também de ataque. Acho que não precisaria nem dizer aqui que obviamente eu irei me divorciar, embora eu já esteja dizendo agora de um jeito ou de outro. Não há nenhuma outra possibilidade que passe em minha mente. Inclusive, eu sempre disse a ela que eu sou do tipo de cara que jamais aceitaria uma traição. Mas aparentemente ela saber disso não mudou nada em sua atitude. Ainda, sei que ela não conseguiria mudar minha decisão de forma alguma, mas ainda assim não queria dar a menor chance dela escapar. Vou postar uma atualização quando finalmente conversar com ela e tirá-la da minha vida. Fingir que não sei de nada me enoja, mas preciso agir com inteligência. Quando alguém que você ama te fere desse jeito, a pior coisa que pode fazer é dar outra oportunidade para te fazer de idiota. Se você suspeita que o seu parceiro está te traindo, deve assim mesmo investigar. Sei que confiança é importante, mas a verdade é essencial. Vale mais ser um pouco paranoico e inseguro do que viver enganado por quem deveria te amar. A atualização. Como eu havia prometido, estou finalmente de volta com uma atualização. Mais cedo, no post original, eu descobri que minha esposa estava me traindo com um sujeito ordinário e interesseiro, que queria dar um golpe e se aproveitar do meu dinheiro suado. Quando meu advogado disse que os papéis estavam prontos, eu mal podia esperar para dar a boa notícia a Laura. É interessante como eu ansiava por finalmente jogar tudo na cara dela. Passei tempo demais engolindo aquilo. Sentei com ela e, sem cerimônia, disse que sabia do caso. Como esperado, ela negou tudo. Ela negou muito bem, aliás. Se eu não tivesse provas, poderia até ter acreditado. Ela fingiu naturalidade, como se eu estivesse dizendo algo absurdo. Eu não me deixei abalar pela encenação dela. Fiquei sério e repeti que eu já sabia de tudo, e que ela só estava se fazendo de idiota ao negar tudo. Disse também que seria mais fácil e maduro da parte dela apenas reconhecer que errou e facilitar as coisas para nós dois. Depois disso, ela se irritou comigo e gritou, me chamando de homenzinho patético por acusá-la daquela maneira. Ela inclusive chegou a dizer que provavelmente eu era quem estava traindo, para pensar assim. Então eu perguntei seriamente. Você tem alguma prova de que eu estou te traindo? Ela disse que não, mas que eu estava agindo como culpado. Eu disse. Que curioso você não ter provas da minha traição, porque diferentemente de você, eu tenho provas de que você andou me traindo sim. Então eu perguntei o que ela diria se eu mencionasse o nome Matt. O que esse nome faria ela se lembrar? Na hora, ela empalideceu. Ficou momentaneamente sem palavras. Então eu continuei. Lembrei que ela tinha me apresentado esse cara como Eric do trabalho, mas que na realidade nós dois sabíamos que isso era uma mentira. Ela então tentou dizer, quem é Matt? Mas sem convicção e tarde demais para ser crível. Pedi novamente que ela parasse o teatro e conversasse como uma pessoa adulta. Mandei ela deixar de ser uma pessoa covarde e frouxa, e me falar a verdade na minha cara. Ela tentou continuar fingindo, então fui para o próximo passo, falando das mensagens que eu vi e salvei. Mostrei o celular para ela.
Ela colocou a cabeça entre as mãos, e disse que as mensagens a mal representavam. Que não tinha sido bem assim a situação. Finalmente ela admitiu o caso pela primeira vez, mas alegou que não estava expressando os seus sentimentos reais com ele. Disse que estava confusa sobre a vida, que teve um momento de fraqueza onde ela achou que poderia se aventurar um pouco, mas que mesmo assim, ficar com ele a fez perceber que valorizava a nossa relação. Que ele foi apenas para uma diversão tola e comigo era relação séria de verdade. E então soltou, eu escolhi você. Isso para terminar a péssima justificativa dela com chave de bosta. Eu apenas ri. E foi como uma risada de quem já não estava se importando mais como nada. Perguntei se com tal demonstração de carinho por parte dela, era para eu me sentir honrado? Ela me traiu por 2 meses com aquele fracassado em forma de gente, e achava que dizer, eu te escolhi, era algo romântico? Ela ainda tentou pegar minha mão, mas eu puxei e me levantei. Nesse momento eu lhe disse claramente que o divórcio já estava iniciado, e que ela tinha 2 dias para arrumar as suas coisas e sumir da minha frente. Então ela se mostrou verdadeiramente, e surtou completamente. Começou a gritar que eu estava destruindo o nosso relacionamento. Que eu não queria lutar por nós. Que eu nunca a amei. Eu apenas a lembrei uma vez mais que foi ela que teve um caso, e que eu jamais seria o tipo de homem ridículo que aceita uma traição. Ela gritou que eu estava destruindo tudo o que construímos no nosso casamento, e que ainda podíamos resolver tudo se fossemos a alguma terapia. Neguei na hora. Eu não era o problema. E então apenas mantive total indiferença. Já li diversas vezes que traidores acham que conseguem te manipular se você mostrar emoção, qualquer emoção mesmo, até a raiva. Mas se você fica frio, eles tendem a não saber como agir. E bem, funcionou. Ela parou de tentar salvar o casamento, e passou a tentar me convencer a deixá-la ficar na casa. Disse que ela não tinha para onde ir naquele momento. Perguntei se ela tinha esquecido do Matt. Afinal, ele devia estar ansioso para recebê-la. Ela explodiu novamente e disse que não podia ir para a casa dele porque ele tinha uma situação complicada de moradia. Tradução, provavelmente vivia de favor, ou era praticamente sem teto. Ou quem sabe ainda era casado, não sei, e nem quis saber. Mas eu quase ri. Ela arriscou nosso casamento todo por um cara assim. Disse que o problema não era meu. Ela era adulta e que os dois que lidassem com as consequências. Ela saiu na manhã seguinte. Eu fiquei fora enquanto ela arrumava as coisas, pois não queria ouvir mais desculpas nem súplicas. Mas infelizmente ela não ia embora da minha vida tão cedo. Obviamente Laura decidiu me infernizar no processo de divórcio. Cada passo era uma briga. Mas felizmente as mensagens salvas foram a minha salvação, provaram que ela traiu e ainda planejava lucrar com isso. Meu advogado disse que se ela tivesse um bom advogado, teria sido orientada a não pedir pensão, para tentar amenizar a situação. Pois ela quem traiu, não tínhamos filhos, e ela tinha o emprego dela. Não sei se ela não recebeu esse conselho ou se apenas ignorou, mas ela pediu pensão mesmo assim. O juiz não gostou e a tentativa dela saiu pela culatra. No fim, achei o acordo justo. Ela não conseguiu pensão, mas vendemos a casa e dividimos o dinheiro ao meio. Se houvesse como evitar dividir, eu teria, mas não tinha brecha. Mas pelo menos ela ficou furiosa, pois contava com a casa e uma pensão para bancar o seu novo começo com o Matt. Por isso não achei ruim a solução de vender, provavelmente eu já não iria mais morar lá mesmo, mas também não queria vê-la usando minha casa para sustentar aquele vagabundo. Ela ainda teve a coragem de me culpar pelo fracasso dos planos dela. Mandava mensagens e ligava sem parar, dizendo que eu arruinei a vida dela. Nunca assumiu responsabilidade. Bloqueei. Ela começou a me contatar por números aleatórios. Virou perseguição. Tive que ameaçar chamar a polícia. Uma semana depois, saí do trabalho e encontrei o meu carro com o para-brisa quebrado e os 4 pneus furados. Nem pensei em ligar para ela, chamei a polícia. Contei tudo, divórcio, brigas, suspeitas. Os policiais disseram que parecia ataque pessoal e iam verificar câmeras. Eu esperava pouco, achei que iam deixar para lá porque o seguro cobriria. Mas me surpreenderam e encontraram imagens. E claro, era o Matt. Ele vestiu a máscara só depois de sair do carro. Imbecil. O rosto apareceu perfeitamente em alguns frames. A motorista não deu para ver, mas eu sabia quem era a Laura. O policial perguntou se eu queria prestar queixa. Não hesitei. Eu estava cansado. Eles já destruíram meu casamento, agora queriam destruir meu carro, o que seria o próximo passo? 2 dias depois, foram presos. Matt por vandalismo, ela como cúmplice. Laura tentou me contatar implorando para retirar as acusações, dizendo que não era para ir tão longe, e que Matt se aproveitou da fragilidade dela. Respondi apenas que pediria ordem de restrição se tentasse falar comigo de novo. Funcionou.
Matt sumiu depois de pagar fiança, não apareceu na audiência, agora tem mandado de prisão. Deixou ela para trás assim que percebeu que a vida fácil tinha acabado. Bem feito. Laura se declarou culpada para evitar prisão, mas agora tem antecedente criminal. Pelo que soube, voltou a morar com os pais e trabalha meio período, porque perdeu o emprego. Não sinto pena. Ela tentou me usar em cada etapa. Mesmo recebendo o dinheiro da venda da casa, queria mais. Ela tentou me enganar, destruir o casamento, o meu patrimônio e até mesmo o meu carro. E agora está pagando o preço, sem marido, sem casa, sem um amante golpista que a chutou, com um registro criminal e sem perspectiva. Tenho até vergonha de lembrar que fui o marido dela um dia. E por fim, reforço aqui o que eu disse antes, se algo parecer errado no seu relacionamento, confie no seu instinto. Se eu tivesse ignorado o meu, eu ainda estaria preso em uma vida amaldiçoada, com uma mulher gananciosa que estava disposta a destruir tudo, apenas por se sentir entediada. Comentários sobre o relato. Eu entendo completamente o sentimento do Op. Pessoas como essa ex dele são completamente desprezíveis. Ela estava o traindo, arquitetando um plano contra ele de ficar com a casa e uma pensão. Depois que foi descoberta, fingiu que não sabia de nada, e quando finalmente viu que não havia como negar, disse que o amava e que havia o escolhido ao invés do amante. Realmente patética mesmo. E mais patético ainda é o tipo de pessoa que acredita ou aceita esse tipo de situação, e perdoa alguém assim. E para variar, após todas as esperanças do golpe dar certo serem destruídas, o amor entre os dois safados acabou, e o golpista fugiu. O que ela conseguiu foi perder a maior parte do que tinha, e ganhar um registro criminal. Que bom que o Op seguiu o seu instinto e se livrou desse problema em sua vida. E aí, meus amigos, beleza? O que vocês acharam desse relato? Me digam nos comentários. E se possível, deixem o like, hypem o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu demais! Abraços! Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Um agradecimento especial aos membros do canal pelo suporte. Todos vocês ajudam demais. Considere você também se tornar um membro e se juntar à matilha. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.